Nossa analista Jussara Soares, que chega agora há pouco. Jussara, bem-vinda, minha querida, boa noite para você. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar o mandado de segurança do deputado Rodrigo Hollenberg para instalação da CPI. Afinal de contas, como é que está o clima em Brasília? Como é que foi essa decisão? O que você tem de bastidores para a gente? Oi, Thaís, boa noite para você e a todos. Thaís, essa decisão do ministro Dias Toffoli de se declarar suspeito e não julgar, e rejeitar ser o relator dessa ação sobre a CPI do Banco Master, na verdade é um alívio para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Todo esse caso Master vem pressionando muito a corte. E claro, com esse sorteio que caiu em Dias Toffoli, se ele aceitasse ficar como relator, isso aumentaria muito a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e também aumentaria o próprio desgaste do ministro Dias Toffoli. Nessa decisão dele, nessa manifestação dele, Thaís, em que ele diz que, em que ele fala que se declara suspeito por foro íntimo, que isso está previsto, que tem essa possibilidade, ele faz questão de dizer que quando ele se afastou da relatoria do caso Master, ele teve o apoio dos ministros da corte que disseram que não havia nada contra ele, nada que desabonasse as decisões de Dias Toffoli no âmbito do processo, do âmbito dessa ação do caso Master. Thaís, qual que é essa avaliação? A primeira avaliação é que Dias Toffoli, ele não teria condições de ficar como relator sobre essa decisão da CPI do Banco Master, porque isso aumentaria ainda mais a pressão que ele já vem sofrendo. E aí, Thaís, não se trata apenas de uma pressão pessoal, de algo que tem cobrado apenas a ele, mas isso tem espalhado por toda a corte, inclusive também pela pressão que vem sofrendo o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, a decisão do Dias Toffoli é recebida como alívio pela presidência do Supremo Tribunal Federal e também por outros colegas que vêm em todo esse caso Master tentando blindar a própria corte dessas repercussões. O escolhido, o novo sorteado, foi o ministro Cristiano Zanin, Thaís, e ainda o posicionamento dele é uma incógnita de como ele deve proceder, se ele vai acolher ou não esse mandado de segurança que visa com que o presidente da Câmara, Hugo Mota, instale de fato a CPI do Banco Master. A ver como serão os desdobramentos disso neste momento, mas primeiro fato que a gente observa aqui é que é uma decisão, há um movimento para blindar a corte de mais desgastes, Thaís. O problema é que a corte vai ter que se blindar de si mesma, Porque os ataques não estão vindo de fora, Jussara? O problema está nascendo dentro do próprio STF. Importante você nos contar aqui o bastidor e a reação de Edson Fachin. Minha querida, boa noite para você. Seja sempre bem-vinda ao Hora H.